Pessoal, o termo cobrança humanizada se tornou um slogan genérico, né? Então, as pessoas repetem essa palavra, repetem, né, cobrança humanizada para tudo, né? Então, o que acontece na prática é que muitas empresas falam disso, né? Muitos profissionais falam disso, sem realmente mudar a forma como cobram seus clientes. Hoje, vamos desconstruir esse conceito, entender o que realmente significa humanizar a cobrança e, sobretudo, os cuidados que nós temos que ter ao, né, dizer determinadas palavras. Vou trazer um exemplo aqui. Exemplo de mercado. Nossa empresa nosso diferencial aqui na empresa é a cobrança humanizada. Aqui na empresa aplicamos uma abordagem humanizada na cobrança. Mas quando perguntamos, tá, mas o que significa na prática cobrar, né, ter uma cobrança humanizada? As respostas são vagas. É possível notar que as pessoas nem sequer refletiram a respeito disso. Outro dia eu vi a seguinte frase: nosso setor de recuperação de crédito tem passado por mudanças relevantes, deixando para trás abordagens desconfortáveis para adotar métodos humanizados e centrados no cliente. A modernização desse processo busca aliar eficiência financeira com um atendimento mais respeitoso, utilizando uma abordagem humanizada para lidar com a inadimplência. Bem, se vocês olharem com calma essa afirmação, essa frase, né, vocês vão ficar com algumas dúvidas, né? Então, vamos começar aqui. Deixamos para trás abordagens desconfortáveis. Bem, o que seria uma abordagem desconfortável, né? Para adotar métodos humanizados, sei, centrados no cliente, métodos humanizados centrados no cliente. Em termos práticos, o que isso quer dizer? Se eu tivesse que explicar para alguém, ou mais do que isso, se eu tivesse que tirar algum insight, né, alguma dica, né, vamos dizer, algum sinal de algo que está sendo feito para eu levar para a minha empresa, o que seria isso, né? Como que eu faria? O que eu tiraria, né, de métodos humanizados centrados no cliente? A modernização desse processo busca aliar eficiência financeira. Eficiência financeira é um termo extremamente amplo, né? A gente pode pensar em muitas questões aqui, com um atendimento mais respeitoso. O respeito, né, é a base de qualquer relacionamento. No mundo dos negócios, né, assim como no mundo, né, pessoal, a gente não pode faltar com respeito com ninguém. Aliás, isso está dentro, né, o respeito, o atendimento respeitoso está dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, né, no passado o atendimento não era feito com respeito. Que coisa estranha, né? Bem, isso é usado largamente no mercado. E eu gostaria de trazer algumas, né, questões aqui para a gente refletir, né? Primeiro, do ponto de vista etimológico da palavra humanizar, a gente está combinando humano com izar. Significa tornar humano, né? Ganhar atributos humanos. Aí eu vou e procuro no dicionário né, quais são as palavras que estão associadas a esse tornar humano. Porque, vamos lá, né? O ser humano ele é dotado né, de um conjunto ali de características, né? E a gente pode ser. A gente pode ter, vamos dizer, aspectos positivos, né, relacionados ao ser humano, como aspectos negativos, né? Grosseria, falta de educação, ser rude, várias características que também não são desejáveis na cobrança, mas estão ali dentro do que é o ser humano, né? Então, tornar humano significa, né, colocar todas essas características, né, na nossa cobrança. Mas é claro que quando a gente usa, né, humanizar a cobrança, no sentido figurado aqui, a gente está pensando mais nos termos positivos. Vamos a eles. Bem, eu peguei lá no dicionário algumas palavras: compreensivo, bondoso, bom, benevolente, benévolo, humanitário, sensível, generoso, carinhoso, olha lá, carinhoso, piedoso, misericordioso, afável, condolente, clemente. Pessoal, piedoso, misericordioso. Eu acho que são palavras que estão associadas, né, ao que seria o lado bom do ser humano, né, do ganhar atributos humanos, mas não tem nenhuma aplicação, né? Ela na verdade pertence a outra dimensão, né? Ser piedoso, ser misericordioso, e não na cobrança, né? Não daria para pegar esses termos e aplicá-los, né? Bem, vamos para outra palavra, humanitário, que também está ali dentro das definições, pelo menos as que eu encontrei no dicionário. Humanitário, né? Aquele que se dedica a promover o bem-estar da humanidade. Não, acho que seria uma pretensão muito grande na cobrança, na gestão de contas a receber, né? Tratarmos, lidarmos como, né, algo humanitário, compreensivo, outra palavra, né? Muito bem, tolerante, complacente, condescendente, flexível, permissível, ou melhor dizendo, permissivo, que permite, que concede permissão. Será mesmo, né, que permissível né, estaria dentro desse nosso contexto aqui? Bem, resumindo a história, o problema não é o conceito em si, e sim a falta de profundidade ao usar esses conceitos.
Empresas repetem e repetem essa expressão, e profissionais repetem, seja lá no LinkedIn, seja em eventos, seja numa reunião de trabalho, bancos, né, pessoas do varejo, e ficam repetindo essa história, sem definir processos claros, ou até mesmo métricas do que seria essa humanização. Né? Muitos estão apenas seguindo uma tendência. Ah, todo mundo fala, ouvi alguém falando, olha que bonito falar que a minha cobrança é humanizada, sem se preocupar realmente com a experiência do cliente, ou com o que de fato isso, né, representa. E, bem, vamos até ampliar um pouco a nossa reflexão. Se hoje nós estamos falando de cobrança humanizada, quer dizer que no passado nós não usávamos, né, uma cobrança respeitosa ou com essas características, não é, a nossa cobrança não era humana. Bem, do ponto de vista, né, de práticas, eu diria até que a nossa cobrança era muito mais humanizada no passado do que hoje. Por quê? Se a questão é se humano mais izar é tornar humano, a nossa cobrança era basicamente feita por pessoas, por seres humanos. Então, no passado, a nossa cobrança sim era humanizada. Hoje, a nossa cobrança está cada vez menos humanizada, no sentido de cada vez empregando menos pessoas no processo. E aí nós temos IA generativa, nós temos os bots de negociação, portal de negociação. Ah, tudo bem, eles são lá bonitos, são fáceis de usar, né? A conversa mais fluida dentro de uma IA generativa, né? Dentro de um chat, mas não há a presença do ser humano. Você tem na IA generativa um mecanismo que busca interagir com as pessoas de forma automatizada, né? Um robô, por assim dizer, né? Então a gente está falando de um script, um código, né? Um desenvolvimento tecnológico que imita o ser humano, mas ele não é, né, o ser humano. Então, hoje eu diria que a nossa cobrança está menos humanizada do que já foi no passado. Né? Bem, nesse contexto, né, de tecnologia. Agora, muitos bancos, aliás, todos os bancos, né, financeiras, eles continuam usando, por exemplo, escritórios de cobrança que tem ali, que atuam para eles há 20 anos, 25 anos, até mais do que isso. Tem escritórios, tem empresas mais antigas do que isso. E essas empresas, elas, embora tenham aplicado tecnologia, são as mesmas empresas, em grande parte com cobrança, né, de pessoas. E por que, né, que agora a gente fala em cobrança humanizada e no passado, né, aparentemente não era dito, né, algo nesse sentido? Quer dizer, me leva a pensar que nós não tínhamos uma cobrança humanizada, mas pegando 25 anos, né, 20 anos atrás, nas operações de cobrança, nós tínhamos lá, sim, todas as diretrizes de atendimento com respeito, cordialidade, oferecer opções de negociação, né? Ouvir o cliente, escutativa, hoje nós temos a escutativa. Tá, nós temos, né, isso muito falado, né, atualmente, mas isso tudo era usado no final da década de 90, no começo dos anos 2000, da mesma forma. Da mesma forma. Né? Muito bem, talvez uma roupagem nova. Então, a questão temos que pensar, né? Cobrar não é ser bonzinho, né? Não é não cobrar o cliente, não é só mudar o tom de voz, né? Ou dizer bom dia. Não, claro, isso é natural, a gente deveria ter por padrão, por natureza, né? Não é sobre enviar uma mensagem automática dizendo estamos aqui para te ajudar e depois ignorar o cliente. Então, o que eu observo é que a gente está muito mais falando sobre, né, cobrança humanizada, usando a palavra cobrança humanizada, sem de fato, né, mudar muita coisa. É a minha opinião, é o que eu tenho observado. E por quê? Porque cobrança humanizada significa, para mim, né, humanizar a cobrança significa para mim entender o cliente, né, e personalizar a comunicação. Como é que eu entendo? Eu tenho mecanismos, ferramentas hoje tecnológicas para entender o perfil do cliente, né, o canal que ele utiliza, como ele responde aquelas mensagens, se ele ignora, né, a cobrança, quantas vezes ele ignora, qual é o argumento que ele usa, qual que é a situação que ele se encontra, né? Criar opções de negociação, oferecer soluções viáveis, não só pressionar para pagamento, porque muitas vezes o cliente não tem, de fato, condições, né, de pagar, ter empatia, né? Mas também objetividade na abordagem de cobrança. Eu tenho que cobrar o cliente, lembrando que o cliente que está em atraso de pagamento, ele se comprometeu a pagar dentro daquelas condições, quer dizer que, teoricamente, ele pensou, ele refletiu a respeito de como ele, né, faria para pagar aquele compromisso. Então eu tenho que ter objetividade na cobrança, né, na comunicação. Eu não posso ter, né, uma comunicação extremamente... Primeiro, não pode ser uma comunicação prolixa, não pode ser uma comunicação que não transmite as consequências, né, que podem acontecer ao cliente no evento de manutenção do atraso de pagamento. Isso tudo tem que ser colocado. E não são, né, consequências agradáveis, evidentemente, né? Uso de tecnologia para melhorar a experiência. Então, a tecnologia, sim, facilita muito, né, a jornada de pagamento do cliente. Não apenas automatizar mensagens, né, mas sim tornar, né, a solução mais fácil, mais acessível. E no sentido de ter, sim, um portal de autoatendimento, ter um canal ali de pagamento em diferentes, né, possibilidades, ter uma abordagem adequada. Resumindo a história, você tem que ser o que nós sempre fizemos. Ser sociável, civilizado, educado, cortês, conciliador e tudo isso com respeito. Né? Então, em termos práticos, a gente pode trazer algumas possibilidades aqui. Né? Então, vamos lá. Imagina um cliente que está devendo há mais de 60 dias. Tá? Qual a diferença entre um contato automatizado e uma real cobrança dita humanizada?
Né? Bem, a segunda possibilidade, a cobrança dita humanizada, vai levar em consideração o histórico do cliente, né? O que ele, a relação que ele teve e tem com a empresa, se ele já foi um cliente, né, de compras recorrentes, se ele já tomou linhas de crédito anteriormente, né? Qual que é o contexto da dívida, né? Que tipo de solução eu posso oferecer para ele nesse momento, que tipo de abordagem. Se é um cliente mais jovem, né, em termos de idade, eu posso ter uma abordagem, uma comunicação, né, um pouco mais orientada, né, aquele cliente, talvez um pouco mais lúdica, claro, vai depender do produto, vai depender do perfil né, do negócio da empresa. Se for um cliente mais velho, eu tenho como adequar aquela comunicação a esse perfil também, deixando ela talvez um pouco mais formal. Né? Então, eu tenho vários elementos, né, que concretamente, em termos práticos, eu consigo usá-lo na cobrança. Né? E aí dizer, né, aliás, eu nem gosto de usar essas palavras que todo mundo usa, né? Cobrança humanizada. Não, para mim não é cobrança humanizada, né? Para mim é cobrança, olha, educada, com respeito, cortês, conciliadora, com opções de pagamento, entendendo o perfil do cliente, usando tecnologia para oferecer vários canais para que ele, né, consiga resolver aquela questão, ouvir o cliente, né, ter canais de proposta, né, flexíveis para atender o cliente. Então, são questões muito mais conectadas com a realidade, com o que se de fato pode fazer, do que palavras ditas, né, ou teoricamente bonitas, né? Tá bom? Então, pessoal, a dica é exatamente cuidado com as palavras, né? Se você usa esse termo, pense no que ele significa, antes de ficar repetindo. Explique exatamente o que ele significa na prática, na sua empresa. Então, colocou esse termo, olha, não, aqui na minha empresa a cobrança é humanizada, por quê? Porque a gente faz isso, faz aquilo outro. Isso pra gente é o que a gente considera como uma cobrança humanizada. Mas, de qualquer forma, muito cuidado. O problema não é o conceito em si, mas a forma superficial como nós usamos, né? Muitas palavras. Então, se a gente quer realmente tornar a cobrança melhor, a gente precisa de ações concretas e não apenas de discursos genéricos. Beleza, pessoal? É isso aí. Essa foi a nossa conversa aqui de hoje. Deixem aqui um recado, os comentários de vocês e até o próximo vídeo.